Hello, pessoas! Bom dia! Com Bíblia, com café e com Jesus. Hoje vamos fazer um devocional que tá lá em Salmos 37. Esse salmo, ele é maravilhoso. Dentro dele tem tanto ensinamento, mas tanto ensinamento, só que eu não vou conseguir trazer tudo pra cá. Eu quero falar só a primeira parte desse salmo, que vai do versículo 1 ao versículo 9. Esse salmo, ele começa falando assim: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Olha só para vocês verem. Aqui, esses versículos no primeiro e no segundo, já fala pra gente parar meio que de cuidar da vida dos outros. Fala pra gente meio que parar de se preocupar com quem maquina o mal, com quem pode até nem te prejudicar de forma direta, mas trama contra outras pessoas. Aquelas pessoas que, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico, né, que tá na nossa época, que são os famosos jogos do tigrinho. As pessoas que divulgam eles, né, acaba que faz mal para outra pessoa. Deus, ele tá falando aqui na palavra dele: não preocupa com os perversos. Gente que faz coisas que não agradam a Deus são pessoas perversas. Não tenham inveja dos que praticam essas coisas. Ah, mas eu vou ter inveja de quem pratica o mal? Ah, e se ele tiver algum bem material que você olha assim e você começa a invejar? Carro, casa, enfim, né? Isso é inveja. E é nesse sentido aqui que ele tá falando. Pois como o capim logo secarão e como a grama verde logo murcharão. Ou seja, o logo na Bíblia, gente, pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, 100 anos. O logo ninguém sabe definitivamente a época que se trata. Mas quando fala que vão cair, um dia vai. Quando? Não é sua obrigação saber. Porque um dia, o que a pessoa tá fazendo, se é algo que não agrada a Deus, por mais que ela fale de Deus, eu acredito em Deus e tudo, mas faz coisas erradas, tipo isso, né? Tipo divulgar joguinho e tudo, que é coisas que levam as pessoas à falência, levam as pessoas a vício, levam as pessoas a darem tudo que tem só por causa de um jogo, por exemplo, né? Isso daí não é uma coisa boa pra pessoa, destrói famílias. E a família é o maior projeto do Senhor. Se você destrói uma família, você está fazendo alguma coisa que pode te considerar uma pessoa perversa. Enfim, né? Não é pra você se preocupar, porque logo essas pessoas cairão, quando ninguém sabe, mas elas vão cair. Dos versículos 3 ao 5. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra que prospera. Busque no Senhor sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Deus, ele tá falando aqui pra você confiar nele e fazer o bem, fazer a sua parte, que ele vai te deixar seguro onde você viver. Você não vai cair nas coisas ruins. Mal não vai chegar à sua casa. Detalhe, não estou falando passar por dificuldade e tribulação. Disso daí ninguém tá isento. Mas nenhum mal, alguma coisa que vai levar a sua vida ruim não vai acontecer com você. É disso que estamos falando nesse versículo. E esse versículo aqui, de tudo que eu vou falar hoje, esse daqui é o mais lindo, que é o versículo 4. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Sua alegria não tem que estar nas suas coisas, não tem que estar no seu trabalho, não tem que estar nas coisas que você possui. Sua alegria tem que estar no Senhor. E olha que coisa maravilhosa é quando você entrega a sua vida pro Senhor e vive pra Ele. Se você vive pra Ele, faz as coisas por Ele, a sua alegria já está nele. E ele conhece tudo que você tem dentro do seu coração. E assim ele vai te entregar. Por quê? Porque você já é feliz fazendo as coisas por ele. Sua vida é dele. Coisa maravilhosa, gente, é quando a gente entrega a nossa vida pro Senhor e faz as coisas que agradam ao coração dele. A nossa maior alegria, como diz aqui, tem que estar no Senhor. Porque o restante são presentes que vêm pra gente das mãos dele. E aí o versículo número 5, ele é muito famoso. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Em outras bíblias fala assim: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Quando você decide viver pra Deus, fazer as coisas por ele, entregar sua vida pra ele, entregar o seu caminho pro Senhor, a Bíblia fala que se você entregar e confiar nele, tô te entregando, Senhor, toma aqui, eu confio, independente do que vai acontecer, eu confio no Senhor. Ele vai fazer mais do que você espera, mais do que você imagina, muito além das suas expectativas. Só que, além de entregar, você tem que confiar, não basta entregar e depois ficar lá, tomando da mão dele seu caminho. E eu já fiz isso demais, tá? De eu virar pra Deus e falar assim: Senhor, toma que o controle da minha vida tá na sua mão. Aí depois eu ir lá: não, mas deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui. A gente tem a tendência de querer controlar as coisas. Controla não, entrega pra Deus que você vai ver o rumo que vai tomar a sua vida. Vai ser muito melhor do que você espera. Por mais que sejam caminhos difíceis, vai ser muito melhor do que você espera.
Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Olha só, vamos pegar de novo o exemplo lá do tigrinho, né? Vamos pegar um exemplo que gerou uma polêmica aí até esses dias, né? A Virgínia que foi lá na CPI depor, né, sobre esses jogos de azar e tudo. A Virgínia é uma pessoa que acredita em Deus. Ela acredita em Deus, ela fala de Deus, né? Sem fala, toda honra e glória a Deus e tudo. Ela reconhece Deus em algumas coisas que ela faz. E isso não é errado. Porque se ela reconhece que Deus está ali em coisas que ela decidiu entregar, só Deus conhece o coração dela, gente. Então, a gente não tem como saber se a Virgínia realmente glorifica a Deus no trabalho dela, na casa dela e tudo, porque só Deus conhece o coração dela. Só que tem uma diferença. Tem até vídeo meu falando sobre isso aqui. A Virgínia, ela acredita em Deus. Isso é claro, isso é explícito. Mas será que ela conhece a Deus? Você só conhece a Deus quando você tem um relacionamento com o Senhor. Quando você tem uma rotina espiritual, que é o que eu falo muito aqui. E quando você conhece o Senhor, você conhece a lei dele. A Bíblia, ela fala muitas vezes da lei do Senhor, a lei do Senhor. Quando você ler essa palavra lei, traduz para palavra, a palavra do Senhor, que fica mais fácil de você entender. Quando você tem um relacionamento com o Senhor, você conhece a palavra dele, você conhece a lei dele. Logo, você vai conhecer o que o agrada e o que o desagrada. A Bíblia também fala que Deus só cobra da gente o que a gente já conhece dele. Ele não vai cobrar de você coisas que você não conhece em relação à palavra dele. Ela fala, quem muito ele dá, conhecimento e sabedoria, muito ele cobra. Mas não significa que se eu não sei alguma coisa que tá na Bíblia, não significa que eu não vou colher consequências das coisas que eu estou plantando. Consequência vem. Gente, entendam uma coisa. Deus, ele não quebra princípios. Ele não volta atrás da sua palavra. Se você divulga tigrinho, mas você segue outros princípios que a Bíblia considera como princípios, como, por exemplo, ser generoso, ajudar os pobres e tal, Deus, ele não vai tirar tudo da sua vida só porque você fez uma coisa que o desagrada. Você vai colher a consequência daquilo. Não vai deixar de colher. Mas ele também olha os princípios que você pratica, entende? Eu sei que é a dúvida de muitos, e a minha também já foi muito dessa, de tipo, nossa, por que aquela pessoa que faz algo que desagrada o Senhor prospera? Por que ela tem tanta coisa assim, sendo que ela faz uma coisa que desagrada o Senhor? Porque ela também tá cumprindo outros princípios que a gente não sabe. O íntimo dela com Deus ali, a gente não sabe. Mas a Bíblia aqui fala, lá no primeiro versículo que a gente leu, não se preocupe com os perversos. Perversos aqui no caso é quem faz coisas que desagradam ao Senhor. Não tem inveja dos que praticam mal, pois como capim logo secarão, como a grama verde logo murcharão. Então, o que eles estão plantando, um dia eles vão colher. Mais pra baixo aqui, ele também fala, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os planos maldosos. Deixa a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. Então, você não tem que preocupar com quem tá fazendo uma coisa dessas. Uma hora a colheita vem. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. E confiar no Senhor aqui, no caso, é entregar a vida para Ele. É conhecê-lo no profundo, não é acreditar, é conhecê-lo no profundo. Porque acreditar em Deus, gente, até Satanás acredita, tá? Porque ele quis ser ele, né? Lá no passado. Só pegando um contexto aqui, que tá bem mais para baixo, eu só quero ficar nesses primeiros versículos. Mas pegando um contexto aqui, ó, que o salmista também fala, eu vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores no solo nativo. Ou seja, aquela pergunta que eu fiz, nossa, mas por que tal pessoa faz essa coisa que prejudica os outros e tem muito dinheiro, e tá bem de vida e tudo? Ele mesmo tá falando aqui, ó, vi pessoas más florescerem como árvores. Mas, quando voltei a olhar, tinham desaparecido, procurei por elas e não encontrei. Então, o que Deus tá falando aqui? Cada um vai colher o que planta. Pode demorar a colheita vir? Pode. Inclusive quando é coisas ruins, né? Mas isso daí não cabe a nós, gente. Cabe a Deus. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se voltar pro Senhor e fazer a nossa parte. Nos preocupar conosco. Se o que você for falar da vida do outro não for para ajudá-lo, para dar um entendimento maior a ele em relação à palavra do Senhor, não fala não. Fica na sua. Fica quietinho. O máximo que você vai fazer é orar por essa pessoa. Quando eu vi essa polêmica, voltando, né, no negócio da Virgínia, por exemplo. Quando eu vi essa polêmica, quando eu vi os vídeos dela lá, depondo e tudo, o meu coração doeu muito. Doeu muito, porque eu vi uma menina de 20 e poucos anos
que não sabe que tá destruindo a vida das outras pessoas e futuramente vai destruir a dela também com isso. Não sabe, gente. Por mais que fale, ai, mas ela é mais velha, já é casada, tem filho e tudo, vai falar que não sabe? Não. Não sabe, eu não estou falando que ela é ingênua, tá? Não estou falando sobre isso. Estou falando que ela realmente não conhece as consequências do retorno, da colheita. Essa daí não conhece. E não adianta a gente querer colocar o nome de Deus em cima de tudo. Não adianta isso. Porque, igual eu falei, acreditar em Deus é uma coisa, conhecê-lo é outra coisa. O que a gente planta, a gente colhe. E esse salmo, no meio dele, fala que o justo perante o Senhor, ele vai proteger o nome dessa pessoa. Agora, a pessoa que não é justa perante o Senhor vai receber a sua colheita. No tempo que for ali oportuno, né? No tempo que for pra ser. Gente, a Bíblia, ela é muito mais complexa do que parece, mas ela traz um entendimento, às vezes, muito claro pra gente. Toda vez que eu venho aqui no canal, eu sempre tento trazer o entendimento de uma forma um pouco mais clara para vocês poderem entender com as minhas palavras, com o que Deus fala no meu coração. Se você é essa pessoa que quer aprender um pouquinho mais disso, se inscreve nesse canal, curte, comenta, compartilha, para que mais vídeos meus cheguem até vocês, cheguem às outras pessoas. Eu sempre falo, eu oro para os vídeos chegarem nas pessoas certas, para aquelas pessoas que Deus quer conversar. Tô aqui fazendo minha rotina espiritual, li esse salmo e Deus tocou no meu coração para eu falar essas palavras aqui para vocês. Sempre tem esse tipo de vídeo aqui. E o Salmo 37 vai ser um salmo que eu quero destrinchar um pouquinho mais. Quando Deus mandar eu falar das outras coisas, eu quero falar. Mas resumo, né? Pegando aí o começo desse salmo. Para você não se preocupar com os outros, se preocupa mais com você. Plantou, colheu. A colheita, ela sempre vem. As consequências do que você faz sempre vem. E para você confiar em Deus. Entregar o seu caminho para Ele, viver para Ele, por Ele. Buscar a sua alegria no Senhor. Não nas coisas desse mundo, que é tudo passageiro. Agora, quando você busca sua alegria no Senhor, faz as coisas por Ele e para Ele, Ele atende todos os desejos do seu coração. É o que tá na palavra, não é a minha opinião. Beijos!